Eu vou passar aqui para minhas perguntas. Da Universidade de Brasília, sobre aquele quadro que eu mostrei, que na região Nordeste, 45% das pessoas em extrema pobreza tinham até 14 anos de idade, como naquela música, né? Tinha eu 14 anos de idade. E que a média Brasil era 40%. A pergunta da pessoa era se o Brasil sem miséria não precisava enfrentar o tema da natalidade. Veja você a dificuldade que tem. Hoje o Brasil, Ana está aqui, Ana Saboia, do IPEA, sabe pra caramba, do IBGE, desculpe, que ela está sentada ao lado do IPEA. E do BNDES, e aí eu mesclei. Ana Saboia está aqui, sabe muito disso pelo IBGE, mas a dificuldade, Luiz Henrique, que nós temos é exatamente o contrário. Nós estamos nos reproduzindo a 1,8 e esse número não é suficiente para a gente se reproduzir. Nós não temos condição de repor a nós mesmos se continuarmos dessa maneira. E o que tem de muito particular e interessante na experiência brasileira, que não teve uma política de Estado que dissesse as pessoas têm que ter apenas um filho, ou como na China, ou outras situações, e o governo brasileiro nunca teve uma política natalista nesse sentido, porque a decisão de ter filhos diz respeito à vida particular, e o que tem que fazer o governo é oferecer oportunidades, métodos contraceptivos e também oportunidades àqueles que pretendam, ou aquelas que pretendam engravidar. Acho que uma dificuldade... Hein? A outra, acho que uma dificuldade no diz respeito propriamente a isso da taxa da natalidade, e disputando as mulheres meu com o Claudinho, acho que uma coisa que é difícil às mulheres é sair da esfera da reprodução para a esfera da produção. O que quero dizer com isso? Todo mundo diz assim, faltam creches para as mulheres. Ora, as creches faltam para as crianças, as mulheres não precisam ir para as creches. Nós dizemos que faltam creches para as mulheres, porque é nesse momento o que nós expressamos o que são relações de gênero. Todo mundo traduz gênero como sexo. E gênero não é masculino ou feminino, não é uma tradução do sexo. Gênero diz respeito às representações de uma sociedade sobre o que é masculino e sobre o que é feminino. Como na nossa sociedade, as mulheres devem cuidar das crianças, levar ao posto de saúde, levar a pesar, a medir, à escola, a falar com a diretora e tal, as mulheres precisam da... Ninguém está falando das crianças que precisam de desenvolvimento cognitivo, de sociabilidade e tal. Temos problema de creche também por conta do que estamos chamando de gênero, para que as mulheres possam sair da esfera da reprodução para a esfera da produção. A segunda pergunta diz respeito se alguém gostaria mais, na minha experiência, se alguém gostaria de ter um emprego ou ter um negócio. O tema precisa ser valente para ter um negócio, mas não é disso que eu queria falar. Eu acho que vocês têm mais informações, mais dados empíricos para falar disso. Eu queria dizer a vocês que a nossa experiência de proteção social, como ela está fortemente fundada pelo trabalho, lembrem-se que era preciso ter
a carteira de trabalho assinada para ter direito à proteção social, às aposentadorias, às pensões, a saúde. Isso faz parte da nossa cultura institucional. Há um professor que dizia que a carteira de trabalho era como o passaporte à cidadania. E em São Benedito, na igreja lá de São Expedito, né, presidente Luiz Barreto, na época de crise, as pessoas são expedito, ele é rápido, ele é das causas expeditas, né? E as pessoas iam à igreja de São Benedito e levantavam a carteira de trabalho para São Benedito se apressar com eles. Então, nós temos uma cultura, porque é muito recente a proteção social, que não seja de base contributiva. As primeiras experiências são aquelas mais do final dos 60, com as aposentadorias rurais, era metade de um salário mínimo. Em 1974, tivemos na Previdência Social a primeira experiência de base não contributiva, que é o benefício mensal vitalício daquele momento, que hoje já está finalizando, e o BPC da assistência social. Então, a nossa experiência de proteção social, independente de inserção direta aí no mercado formal de trabalho, é fortemente responsável por essa aspiração. Mas, quando a gente olha aí os resultados do que mostrou o Roberto, que 8% desses empreendedores eles vêm do programa Bolsa Família, é que nós temos um potencial forte para essa população. Eu acho que faria falta uma informação adicional, de onde vêm esses microempreendedores. Eu vi por aqui o Márcio, que já foi da Prefeitura de Belo Horizonte, da Prefeitura de Contagem, a Dulce de Osasco. Eu sei que tem muitos empreendedores aí, mas eles tiveram um forte apoio dos municípios. Olhar a origem dessa gente bem-sucedida, acho que valeria um esforço para olhar também aqueles municípios que estão com o sistema descentralizado do trabalho. A outra pergunta, senhor. Antes, Ana, corrigir aqui uma falha no sentido que eu não sei o nome das pessoas, né, que fizeram a pergunta. A primeira pergunta foi do Luiz Henrique, da Universidade de Brasília. E a segunda pergunta foi do André, do Sebrae. Vou anunciar aqui a terceira pergunta, tá? Que é o Sérgio Lima de Oliveira, do MDS, lá da sua secretaria. Que ele quer saber sobre a Mulheres 1000. Quer falar sobre Mulheres 1000. Tá disputando também. A terceira. Ele entrou na disputa, agora chega. Tem a pergunta da Joana, do MDS. Secretária, exemplo dos dentes da senhora citada em sua história, presenciei outras limitações, como a demarcação e posse de terra dos povos quilombolas. Como ficam as políticas de parceria para esses grupos? Indígenas, ribeirinhos, quilombolas, etc. Joana, em relação aos quilombolas, temos conversado com a ministra, e, como você sabe, em relação aos quilombolas, não tem cota, não tem limite a ingresso no programa, no Bolsa Família. Em relação aos ribeirinhos da região norte do Brasil, assim como aos extrativistas não mencionados aqui, que tiram seu sustento das reservas federais, vai ser lançado, durante o Pacto da Região Norte,
um programa chamado Bolsa Verde, que é muito, muito importante, Roberto, inclusive nesse sentido que você falava do desenvolvimento sustentado. Será uma bolsa no valor de R$300, de R$100, pago a cada 3 meses, com uma condição da preservação dos ativos ambientais. Nesse contexto da Conferência Rio+20 Desenvolvimento Sustentável, acho que o Bolsa Verde tem um papel fundamental. Em relação aos indígenas, temos conversado com Márcio Meira, da FUNAI. Acho que por esses dias agora teremos uma nova conversa com ele. Sobre o tema da demarcação de terras, esse é um tema mais longo, e eu posso tratar contigo no MDS. Sobre os outros parceiros, não é? Uma outra pergunta. Quais são os demais parceiros já integrados ao programa, convênios, etc.? Isso é uma pergunta do SEBRAE, mas sem o nome da pessoa. No papel do SEBRAE é o seguinte: nós temos, assim, que eu sou capaz de lembrar, a Abras, que é toda essa rede, associação dos supermercados. Ela tem vários nomes em vários estados. Em Minas, ela tem 3, digamos, associadas, no Rio Grande do Sul tem outras, no Nordeste tem outras. Com eles, nós temos pactuado compra de produtos da agricultura familiar, temos pactuado no privado também, entre os privados, também com a rede Pão de Açúcar, agora no Norte, com Fernando e a rede Fernando e Amada, de supermercados, também para os nossos produtos e dos agricultores, de joias, dessas coisas, mas também para mercado, acesso a postos de trabalho. Tem alguns acertos com essas redes, porque eles exigem uma elevada escolaridade para a pessoa cuidar do estoque, trabalhar não almoxarifado. Eles também estão revendo esses conceitos. Temos com a associação que reúne todas as concessionárias de energia elétrica, por meio do qual fizemos recentemente, em São Paulo, o prefeito Kassab, a vice-prefeita Alda, a ANEEL e a AS Eletropaulo, um acerto lá, um termo de cooperação com duplo objetivo. São Paulo é um estado, mas São Paulo é o município com menor número de pessoas no cadastro único dos programas sociais do governo brasileiro, e que as pessoas têm direito à tarifa social de energia elétrica e não estavam tendo acesso, então, e também direito ao Bolsa Família. Então, fizemos isso. Temos também com os privados, com o Centro Brasileiro da Indústria da Construção Civil, assim que eu sou capaz de lembrar dos privados é esse, com os bancos públicos todos, com a Embrapa. E tem mais alguma pergunta? Qual eu deixo para o Roberto agora?